Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa que é uma grandíssima desculpa para eu conseguir trocar ideia com pessoas que eu admiro e que eu encontro direto e que às vezes a gente acaba não tendo tempo para trocar uma ideia mais longa e aí eu monto um podcast para ficar batendo papo com essas pessoas e hoje não vai ser diferente. Hoje tem um cara aí do outro lado que a gente já vai apresentar, que eu admiro bastante, que é um cara que sempre é muito feliz, muito sorridente, é um cara que toda vez que eu encontrei, com excelente humor, sempre me tratou muito bem. Então, a gente vai ter um excelente papo daqui a pouco. Antes de começar, Iago, você vai pedir toda vez isso? Vou. É necessário, é obrigatório aqui no YouTube a gente pedir isso. Antes de começar, deixa a tua curtida já no vídeo. Ah, Iago, eu quero ver o vídeo inteiro primeiro. Você vai esquecer. Deixa logo no começo que a gente resolve esse assunto, tá bom? Deixa a curtida no começo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de gente possível, principalmente com as pessoas que vocês acreditam que o papo vai fazer diferença numa reflexão. Então, isso é muito importante. Para além de tudo isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e, é claro, deixa o teu comentário aqui embaixo. Concordou? Não concordou? Tem uma vivência parecida? Tem uma vivência diferente? Ficou com alguma dúvida? Tudo é válido para que a gente possa ter uma conversa legal e, principalmente, para que eu possa chamar esse cara de novo para participar várias vezes aqui do NS Podcast e vocês me dão as perguntas, ou seja, eu nem trabalho nesse negócio. Esse negócio já não tem roteiro. Vocês ainda me dão as perguntas, eu fico feliz. Então, agora sim, primeiro eu queria te agradecer demais o aceite do convite. Tudo que eu falei ali no começo é verdade. Você tem um astral incrível. Toda Obrigado. Vez que a gente se encontrou, você estava sorridente, estava feliz, estava para cima, estava... E, cara, eu te admiro demais por isso, porque grande parte das pessoas que a gente acaba encontrando, por vezes, é do dia a dia, é normal. Às vezes está com uma energia um pouco mais baixa, às vezes é mais tímido, então acaba não desenvolvendo tão bem. E eu sempre te admirei muito ao longo desse tempo, além, obviamente, do trabalho que você faz, mas principalmente por essa característica de ser esse cara que alegra o ambiente, que contagia o ambiente positivamente. Que bom. E para te passar a palavra, já começando com a pergunta tradicional deste programa, me conte, amigo, para além da UFV, para além do âmbito acadêmico, me conte quem é você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Iago. Olha, parece que sim, que é uma característica minha. Eu estou sempre de bem com a vida. Eu acho que isso é essência de viver mesmo. Eu curto essa ideia de estar sempre de bem. Eu sou um professor da Universidade Federal de Viçosa, mas sou conhecido como GG, e aí aqui me chamam de GG Bola, GG do Rende, e aí tem um monte de coisas. E isso ficou meio que estigmatizado no imaginário que eu sou GG do handball, porque eu fui atleta de handball. Mas aqui na universidade, quando eu fiz concurso para professor, que eu completo 30 anos de professor agora em fevereiro, daqui a 2 meses, 30 anos dando aula aqui na universidade, eu entrei para ser professor de futebol. Eu passei no concurso como professor de futebol. Então, hoje, o Israel, que é o professor de futebol aqui, ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno de futebol 1. E eu fiquei acumulando durante muito tempo futebol com outras modalidades. E eu sempre joguei handball. Jogo handball desde muito novo e o handball me gerou um ciclo de amizade muito bacana. E acabou que eu entrei na universidade meio que vinculado a essas duas questões. Bom, eu cheguei aqui em Viçosa, retornei a Viçosa em 82 para estudar, mas por vários percalços eu acabei não entrando no vestibular e só fui entrar no ano de 87, que eu comecei a fazer o curso de Educação Física. E eu fui por necessidade de trabalho, de sobrevivência, meu curso se estendeu por 5 anos. E depois disso eu já estava de malas prontas para ir para o norte de Minas, para trabalhar na cidade de Pirapora, por convite de um ex-aluno de Viçosa também, que jogava handball comigo.
E eu já estava certo de que ia embora, e de uma hora para outra, um professor da UFV, eu tinha saído do treino de handball, passando pela PH Rolfs, ele foi, me viu passar, ele teve o trabalho de contornar o pirulito lá da UFV, virou para mim, já fez sua inscrição no concurso? Eu falei, mas não está nem aberto ainda? Que concurso? Ele falou assim, ô Mané, encerra amanhã a inscrição para concurso para professor de futebol aqui na Universidade, Esportes Coletivos. E eu estava com a viagem marcada nessa noite, e aí cancelei tudo e falei, não, deixa eu ver, já que ele colocou isso como algo possível, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí, num desespero total, eu fiz a inscrição para professor substituto. E aí, para minha alegria, eu acabei mudando a trajetória. Eu ia para Pirapora para trabalhar com ginástica de academia, porque eu trabalhei com ginástica de academia durante 4 anos aqui no Núcleo de Arte e Dança. Eu trabalhava com todas as modalidades de dança aeróbica, step, localizada, eu trabalhava com tudo, e musculação. E aí passei para dar aula de futebol e basquete. Então, eu comecei nessa trajetória. E, na sequência, quando você adquire o gosto pelo mundo acadêmico, você acaba querendo. E aí eu fiquei sabendo que o professor aposentaria e que essa vaga estaria disponível. Eu falei, opa, então eu tenho que começar a me preparar para ocupar, uma vez que eu estou gostando de estar nessa condição de professor. E assim eu fiz. Fui fazer uma especialização na Universidade Gama Filho, na área de treinamento esportivo, e logo depois foi muito rápido, teve o concurso, e eu, felizmente, passei nesse concurso de novo. Foi uma alegria muito grande, porque você resolve sua vida com um concurso, às vezes, né? Ela desvia sua rota, mas você resolve algumas questões. A minha perspectiva, quando eu comecei o curso, é que eu gostaria de trabalhar com esporte de rendimento, e isso poderia ser vôlei, poderia ser handball, poderia ser basquete, futebol. Eu tinha já uma vivência em todos eles aqui na LUV, na universidade, eu gostava, eu vivia a quadra, eu vivia o campo, mas o fato de jogar handball, isso acabou as pessoas me colocando o rótulo de professor de handball, quando eu comecei aqui para trabalhar com futebol e basquete. E trabalhei muito tempo com o futebol e o handball, e o basquete aqui. Mas, à medida que o tempo vai passando, outros professores são contratados e aí você vai abrindo mão de alguma coisa. Então, nessa sequência, eu passei, ainda sem ter mestrado, a universidade me deu o direito de fazer o mestrado, eu fui para a Universidade Gama Filho. Logo na sequência, eu retorno, e daí há 2 anos eu saio para o doutorado também na Universidade Gama Filho, e aí já estava com a vida consolidada aqui em Viçosa, e trabalhando com todas as modalidades de esportes com bola, que eu gosto de todas. Porém, algo chamava mais pelo fato de eu estar vinculado em uma equipe que eu joguei em uma equipe de porte médio, com bom poder competitivo. Aliás, numa não, joguei em 2 equipes boas, que foi em Juiz de Fora e foi também no Vale do Aço, quando ganhamos Campeonato Mineiro, Jogos do Interior, e Juiz de Fora a gente jogou campeonatos, Copa Brasil, e foi muito interessante. Então, eu acabei indo mais para o handball nesse contexto. Mas, tanto mestrado quanto doutorado, a minha dissertação e a minha tese são correlacionadas com o futebol. Eu trabalhei com futebol lazer no mestrado, a perspectiva que o indivíduo tem de prática do futebol como condição de lazer, aquele sonho que todo mundo tem de se tornar um jogador profissional, e de uma hora para outra você descobre que só sobra ali um campo de várzea para bater a pelada. Então, eu trabalhei com essa percepção do lazer, que o indivíduo vinha com sonhos e acabou tendo que se conformar com o lazer. E depois do doutorado, eu passei a trabalhar com a história, a política e a sociologia do futebol. Então, a minha tese de doutorado, eu trato sobre o amadorismo e o profissionalismo no futebol brasileiro. Eu faço um recorte histórico que vem desde quando o futebol ainda era amador
e esses conceitos que permeiam entre continuar a ser amador e uma hora tem que ser profissional, ora quer que o indivíduo seja amador, porque o sentido da palavra amador vem do afeto, do amor, e, por outro lado, esse conceito ele é colocado na negativa, porque amador é aquele que não faz nada muito bem feito. Então, eu trabalhei com a minha tese de doutorado, que tratando de entender esses conceitos entre o amadorismo e o profissionalismo, que é um discurso que sempre está enviesado no imaginário das pessoas. E aí eu fui, através de recortes históricos, e resultou essa estrutura aqui, que tem 700 páginas. Eu só queria te interromper um pouquinho. Eu gostaria muito, que eu acho que esse vídeo pode chegar no ouvido da Mariana, que é minha orientadora, e eu queria pedir desculpa, porque eu não produzirei 700 páginas, tá? No meu doutorado. Eu queria já pedir desculpa de antemão aí, porque eu acho ele um exemplo, mas não necessariamente eu conseguirei seguir todos os exemplos, tá? Mas só para deixar essa desculpa aqui feita. A gente, quando entra nas ciências sociais, a gente tem um poder de avançar mais. A retórica histórica ela é muito permissiva. E aí, quando você se debruça tantas fontes históricas, elas dão outras histórias. Isso é muito interessante. É muito diferente de um recorte que se faz de algo muito prático, que é nas ciências exatas e biológicas, né? Aqui não. Aqui é uma ciência que está muito mais voltado para filosofia, que você pode enveredar por vários campos. Então, eu fiz essa tese, ela foi defendida em 2004, já tem quase 20 anos, e aí volto para a universidade e assumo um monte de coisa. Voltei com a intenção de trabalhar com projetos, eu tinha escolinhas de futebol, escolinhas de handebol, tive escolinhas de basquete, e aí fui trabalhando com tudo isso. E chegou um momento que o departamento quis criar o curso de pós-graduação, o mestrado. E eu estava nesse grupo que fundamentou as diretrizes, eu estava presente nessa comissão que estabeleceu essa criação. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. Apesar de hoje eu não estar mais vinculado ao núcleo de pós-graduação, eu tive a honra, estava no grupo que criou esse projeto, que hoje tem doutorado, e a gente já tem a perspectivas de receber alunos de fora para o pós-doutorado. Isso é muito bacana. Então, eu magiei por todas essas coisas, eu falei muito rápido, tudo, mas dentro da universidade a gente tem uma possibilidade infinita de coisas para se fazer. A extensão ela abre muitas possibilidades, a pesquisa, muitas outras possibilidades. Mas o grande barato, para mim, são as relações interpessoais com o aluno. Então, isso, para mim, é muito enriquecedor. Eu gosto de estar com o aluno, eu gosto de dar aula, que pode ser de futebol, de basquete, de handebol. Meu grande barato é estar dando aula. Então, esse é o viés que eu mais curto nesse contexto. As orientações são necessidades acadêmicas e a gente não se furta delas quando necessário. Mas hoje eu estou só na graduação, eu não quero mais, nesse momento, nada a ver com pós-graduação. Que momento positivo, viu? Porque menos uma dor de cabeça gigantesca, e é um momento muito importante de reflexão. E a gente estava falando, antes de começar, que você está, nesse momento, revisando a tua história, a tua linha de produção. E ao longo desse percurso, ao longo desse caminho, eu fiquei com uma curiosidade de quem está começando o caminho e já está cansado no meio dele. Como foi, não só você olhar os trabalhos, recordar daqueles momentos, mas qual foi o seu sentimento em olhar para trás, em olhar tudo que você fez? Quando você estava naquele momento, o que você estava sentindo ao olhar toda aquela sua trajetória? A gente tem que explicar para o
a pessoa que está vendo o seu canal é o seguinte: o Iago agora está falando comigo sobre, recentemente, há 1 ano e meio, 2, eu me tornei professor titular da universidade. Para se tornar um professor titular, você tem 2 opções. Ou você faz uma tese nova, uma tese inédita, ou você faz um memorial. Até hoje eu não vi ninguém fazer tese, porque o memorial é você traçar, restabelecer a sua história desde o momento que você pode fazer um recorte desde a infância, você pode começar na vida acadêmica, ou no meu caso, eu comecei a partir do momento que eu cheguei aqui em Viçosa para estudar e que eu me encantei pela universidade e estabeleci essas metas. É muito interessante ter esse olhar do passado e você colocar isso de forma escrita, porque ao recordar, e você vai lembrando de tantas coisas, tantas pessoas importantes que passaram em sua vida e tantas coisas que você fez para ajudar as pessoas e que te fizeram um enriquecimento, fizeram você ter uma concepção de mundo diferente do que você tinha, que esse foi um trabalho muito bacana de fazer esse meu memorial descritivo. Por sugestão de uma amiga, que é a redatora, ela que fez a redação, a correção de português do texto, quando eu coloquei vários títulos, ela chegou com outro e falou: não, o título é Uma Bola Me Arremessou ao UFV. Eu achei fantástico. Sim. Ela conseguiu captar na leitura do meu texto, que ela estava corrigindo, ela entender que foi uma bola que me jogou aqui. Se não fosse a bola, não seria nada. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a bola, sabe? A essência, tudo que me transcende tem a ver com o esporte, tem a ver com a bola. É muito, muito bacana isso. E isso foi uma recordação muito legal, porque eu comecei desde o momento em que eu cheguei com as frustrações das reprovações no vestibular, até entrar, e eu tinha uma turma muito bacana, e tudo foi consolidando nessas trajetórias aí, até a gente chegar nesse momento que a gente chegou, e muito gratificado por tudo isso, muito agradecido por tudo isso. Se me perguntarem assim, o que você queria fazer da sua vida, você fez? Eu vou dizer que não. Mas eu sou gratificado a tudo que eu fiz. Eu gostaria de trabalhar com esporte de rendimento. Esse era o meu sonho inicial. Mas sonhos é aquela mesma história do menino que sonha ser jogador de futebol. É mais ou menos na mesma lógica. Não adianta a gente sonhar se você não fizer por isso. E quando eu entro na universidade, aí eu vejo, olha, não tem condição de, aqui em Viçosa, unir essas duas coisas. A gente tem que entender que Viçosa te oferece outras perspectivas, na área acadêmica. Você aqui não tem uma condição de ter uma equipe de rendimento. Por mais que a LUV, a Liga Universitária, ela tenha intenção em competir, ela é um nível muito abaixo de um nível médio, né? Essa é a grande realidade. E aí, mesmo assim, eu digo que eu sou muito gratificado por tudo que aconteceu nesse processo de formação e de entendimento do mundo através da universidade. Nesse cenário, puxando um pouquinho do final da tua última resposta, essa mudança, porque, assim, eu sou um cara, por exemplo, que ainda tem o sonho do alto rendimento, por vezes ainda me vem à cabeça. Esse momento onde a chave virou do alto rendimento para o entendimento de onde você estava e como você conseguiria ser importante para aquele contexto que você está descrevendo, foi um momento fácil para você? Você chegou e falou, poxa, não, beleza, agora mudei essa chave? Ou foi algo que custou muito você admitir e fazer essa mudança? Bom, vamos lá, que é interessante pensar sobre isso. O processo foi natural e ver assim, eu teria que largar a universidade e ir para um grande centro. Só que a minha condição socioeconômica não me permitia aventurar. Eu estava com um emprego já em uma universidade federal, com um salário bem razoável naquele momento. Então, não fazia mais sentido eu falar assim, não, vou abrir mão disso que está acontecendo aqui, porque eu sempre sonhei em trabalhar com esporte de rendimento. Então, eu falo muito para os alunos, quando eles estão formando,
que se forma muito novo aqui em Viçosa, com 22 anos, que ainda é tempo de pensar o que de fato quer. Porque depois que você enveredar por um caminho, é muito difícil você fazer esse corte. Primeiro que você perde os contatos no caminho que você abriu mão. Ou você continua alimentando o sonho, indo atrás desses indivíduos que pode te proporcionar bons contatos, ou você vai para o outro, que não são, infelizmente, aqui no Brasil, as coisas não casam como casam lá na Europa. Eu fiz o pós-doutorado agora em 2017, e o que eu vi é o seguinte: a Liga Sobal de Handebol é uma das mais competitivas do mundo. E grande parte, né, quase todos, não, grande parte dos técnicos que estão nessa liga são professores das universidades. Lá, isso não é incompatível. Aqui é incompatível, porque se eu vou, por exemplo, pegar uma equipe de Juiz de Fora, que tentou se profissionalizar durante uma época, e for trabalhar lá, a universidade vai falar, não, porque você tem dedicação exclusiva aqui. Ela não consegue, a universidade, entender que parear essas duas coisas é interessante para a universidade, é interessante para o esporte, é interessante para a formação. Então, aqui eu não teria condição. E eu vi que lá, todas as pessoas com as quais eu fiz contato no campo esportivo, que estavam na universidade, eles tinham os seus projetos, e alguns eram técnicos de liga. Então, o que eu vi é que essa situação, para mim, ela foi natural. Essa coisa de falar assim, não vou mais pelo campo do alto rendimento, eu vou para o campo acadêmico. Se falar foi fácil, não foi. Eu não senti um momento que eu fiquei nesse conflito, porque a universidade já me puxou, a universidade já me conduziu. Eu comecei a gostar e estar muito bem naquilo que eu fazia. Eu tive a maior dificuldade quando volto do doutorado, que eu faço assim, e agora? O que eu faço? Rendimento aqui, eu vou ficar só com iniciação, não tenho condição de passar para além disso. Então, eu falo para o aluno que estão formando, para eles não se cobrarem tanto, se permitir, sobretudo aqueles que não têm o compromisso de levar dinheiro para casa, que o pai ainda pode manter. Então, não acha que é o ponto. Continua, vai achar outro ponto, porque isso é necessário. Isso é necessário. Agora, quando você tem que trabalhar, que você já constituiu outros laços, casou, já quer casar, isso aí muda toda a referência da sua forma de pensar, como que você vai dar uma condução para a sua vida, né? Eu tive, em 2017, eu fui fazer o pós-doutorado na Espanha, mas eu já fui com a intenção também de fazer um curso que eu fiz, o curso como técnico de handebol da comunidade europeia. Então, hoje eu sou um dos poucos no Brasil que tenho o curso de ser técnico na comunidade europeia. Então, isso implica o quê? Que eu poderia ir para lá trabalhar, se eu consigo uma cidadania, né? Se eu consigo uma forma de ir para lá, eu poderia trabalhar. Esse curso ele é estruturado em módulos, como a gente vê aqui que a CBF tenta fazer com o futebol. Então, é nível 1, nível 2, nível 3, e o nível internacional. Eu, por ser professor universitário, por ter publicação, eles já deixaram eu fazer o nível 3. Eu já poderia ser técnico de equipes profissionais. Por que eu não posso ser ainda na Europa? Porque, apesar de eu ter o curso completo, para ter o brevet, aquela carteirinha que autoriza, eu tenho que apresentar que eu fiquei 2 anos à frente de uma equipe de alto rendimento, ou que esteja competindo oficialmente. Eu poderia ser até um nível não juvenil, infantil, mas que tenha que ter competição anual. E aqui no Brasil isso não existe em clube nenhum. Talvez a exceção seja lá em São Paulo, Pinheiros.
eu consigo ver só o Pinheiros e os outros são muito temporários, sabe? Taubaté hoje tem um handball bacana, mas não vem como o Pinheiros de muito tempo. Como a gente tinha o Mauá do Rio de Janeiro, que também já nem existe mais. Então, eu precisaria ter essa comprovação, apresentar esses documentos para receber a autorização. Mas o curso está pronto lá. E é outra aproximação que eu fiz com o esporte de rendimento, porque eu fui para a Europa para ver handball, para viver handball. E aí, nesse contexto, eu também aproveitei para fazer um estágio em ensino em handball e em basquete. Então, eu me aproximei de 2 professores lá e seguia os 2. Em todas as aulas deles, eu estava no ginásio para aprender. Foi uma experiência fantástica, porque me enriqueceu muito. Hoje, a minha forma, eu tenho consciência que o que eu estava fazendo estava no caminho certo, mas eu posso agregar mais valor a partir dessa perspectiva que eu tive lá na Europa. Afinal de contas, eles vivem, né, o esporte com uma intensidade muito maior, o handball e o basquete, do que a gente vive aqui. Nessa linha, eu acho importante, só para deixar algum recado aqui, eu nunca sei quem vai nos ouvir, né? O YouTube ele tem esse grande problema que eu nunca faço ideia de quem vai nos ouvir, e eu fico muito feliz em te ouvir falar sobre essa molecada não precisar ficar preocupada de cara saindo muito nova da universidade. Muitas vezes eu converso com o pessoal, e você deve ter a mesma conversa com o pessoal de graduação, né? De caramba, tá finalizando o curso, eu não sei o que eu vou fazer, já era para eu ter definido tudo, e eu preciso tomar uma decisão, porque é a decisão da minha vida. E eu falo, cara, você tem 21 anos de idade, cara, você não vai decidir nada agora, relaxa. Assim, nem que você quisesse definir, você ia definir muita coisa agora nesse momento, porque vai acontecer tanta coisa daqui até os 30, 40, 50, que você não vai definir, tá tudo bem, relaxa. E eu fico muito feliz que tenha mais gente falando, porque o mais comum é o caminho inverso, né? Do tipo, isso mesmo, agora você precisa buscar esses caminhos. E aí você passa quase que uma receita de bolo de caminho, né? Você fala, faz isso, faz isso, faz isso. E o cara sai fazendo sem saber muito por que ele está fazendo, né? Então isso é muito importante. É uma sociedade que busca rápido a produção. Nós vivemos, não é só da sociedade brasileira, é do homem. A ideia de que o indivíduo tem que começar a produzir porque ele tem que se libertar. Alguns têm que se libertar da família financeiramente. Então, essa tensão é muito comum. A semana passada, uma aluna chegou em minha sala de GG, eu estou totalmente perdida. Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Eu falei assim, mas você não tem que se preocupar com isso ainda não. Eu falei assim, ela falou assim, não, mas olha, já falta um ano para eu formar, já está faltando 2 semestres para eu encerrar isso aqui. Eu falei, tá, mas você acha que você precisa parar? Você não pode fazer outra coisa? Você não pode repensar o que você quer da vida? Não é assim, não. Esse conflito que você teve, eu tive também quando estava para formar. E não foi fácil, não foi fácil. E eu sei que isso é angustiante, e muitos têm essa angústia. Agora, tem algumas pessoas, alguns desses garotos que chegam aqui com 17 para 18 anos, que vêm sonhando com uma coisa e se envereda só por aquilo ali. Não, eu quero porque eu quero trabalhar com musculação. Aí fica o curso inteiro estagiando nas academias. E depois vai ver que isso não vai dar dinheiro, não vai levar a lugar nenhum, porque uma oferta tão grande como temos em Viçosa, o indivíduo pira rapidamente. Quando nós temos personal recebendo 12, 15 reais por hora a aula, isso é muito conflitante. Eu conversando com alguns que eu tenho mais intimidade, um dia estávamos numa reunião, e eu falei assim, gente, olha, o que está de perverso nisso? Você está se submetendo a dar aula de personal por 15 reais. O rapaz que lava meu carro em frente ao Banco do Brasil, com 2 horas, ele ganha 70. Quantas horas você precisa trabalhar para ganhar o que o cara? É o cara que está lavando o carro. Vê se isso faz sentido. Vê se isso faz sentido em uma relação de pensar futuro para a sua vida. Olha, é porque muitos não querem fazer a licenciatura, querem ficar só no bacharelado. E eu tentando convencê-los de que a escola, apesar de tudo, é uma garantia maior de salário. É uma garantia que todo professor tem. O professor de educação física não recebe menos do que o de matemática, de física, de português, de inglês, que esteja vinculado
a uma instituição pública. E aí, esse tipo de diálogo, eu falo muito para eles entenderem que, muitas vezes, o sonho não vai levar a muita coisa. Tem uns que chegam assim, não, eu quero ser técnico de futebol. Tá. E aí, daí a pouco, fala assim, nossa, mas é tão difícil, né? O espaço é tão pequeno. Eu falei, mas você pode continuar buscando isso aí. Não é nada impossível. Aí você tem que ter só a clareza de quanto tempo você está disposto a se totalizar para isso. Temos vários exemplos de colegas meus que quiseram futebol e que foram atrás do futebol, ex-alunos, e que deram certo. Então, nós temos muitos exemplos aqui na universidade, na educação física da UFV, de profissionais que se deram muito bem no campo esportivo, no vôlei, no basquete, no handball, apesar do handball, a gente vê que ele tem aí uma fragilidade muito grande, mas pessoas que estão trabalhando com handball, aí, alguns alunos, não são muitos, não são muitos. A maioria está no futebol mesmo, né? Mas estão buscando, trilhando o caminho aí, vários aí espalhados por bons clubes brasileiros. É questão de você idealizar e ter persistência nesse contexto, né? O sonho, a gente tem que fazê-lo, tentar chegar próximo da realidade. Isso não é uma coisa muito simples. Isso não é nada simples, né? Esse é um ponto extremamente importante, porque muitas vezes, como a gente cobra dessa molecada uma certa decisão rápida, né? A gente, falando de sociedade como um todo, né? Obviamente. Você acaba não tendo tempo para refletir sobre isso, né? Sobre essas mudanças, porque quando você tem 17, está falando um cara que queria ser o treinador, eu era desse cara da graduação que chegou cedo e queria ser treinador, não via mais nada além de futebol na frente. Eu acho que chega num determinado momento que, se você vai indo, você não tem esse tempo de reflexão para ver se aquilo que você tem como conjunto de valores cabe naquele espaço. Então, assim, chega num ponto que você tem que começar a optar. Olha, ser treinador de futebol, ainda mais no Brasil, analista de desempenho, qualquer coisa do tipo, você vai passar grande parte do ano longe da tua família, você vai passar grande parte do ano em viagem, não vai ser nada confortável, o teu ritmo de vida é outro, e você vai ganhar, grande parte das vezes, uma porcaria. Então, assim, você está disposto a fazer isso durante 5, 6, 10 anos para, se tudo der certo, talvez você ganhar mais lá na frente, talvez você se converter a técnico, talvez... Você está disposto a fazer? Pô, show. Se tiver, pô, lindo, vai. Ter o direito de vida, tomar decisão livre. Agora, saiba que existe. E saiba que, no final do dia, né, o que é mais complicado de entender é que a sociedade não tem obrigação de te ofertar aquilo que você sonhou. É verdade. Então, assim, como ela não tem essa obrigação, o seu esforço pode ou não vingar. Ou você faz o esforço por princípio, sem cobrar resultado de ninguém, ou o esforço ele vai te levar a uma frustração grande. Ô, Iago, tem uma coisa mais pontual aí, interessante. Porque nós temos, dentro de uma perspectiva de formação acadêmica, pessoas com nível socioeconômico muito distintos. Exato. Obviamente, aquela pessoa que o pai pode bancar tudo vai sair à frente, isso é claro. Aquele que o pai pode pagar para o aluno fazer todos os workshops, todas as clínicas, ir a todos os eventos, consegue patrocinar para ele ficar morando numa cidade para fazer estágio num grande clube. Esse indivíduo vai sair na frente. É uma sociedade que, infelizmente, não é só a competência, é algo a mais que vai te proporcionar isso. Então, nós temos, nessa lógica também, a gente vê isso aqui. Aqueles que podem, que os pais podem bancar, que têm uma condição socioeconômica, acabam se beneficiando em algum sentido. E tem aqueles que são extremamente esforçados e que também dão certo. Mas a maioria que a gente vê são aqueles que têm um apoio pela base, tem a boa formação familiar, tem a formação de línguas, isso tudo interfere muito, isso tudo pesa muito. Eu vou dar o exemplo aqui de uma pessoa hoje que, para mim, ele é muito bem sucedido, que é um ex-aluno e amigo, é o Henrique Furtado. O Henrique Furtado, quando acadêmico, ele pediu, GG, me consegue um estágio no futebol?
Aí, nesse momento, ele foi para o Cruzeiro fazer estágio com o Ney Franco, que é meu amigo pessoal. E eu consegui esse estágio para ele, ele ficou lá com o Ney. Daí a pouco ele falou: GG, eu quero mais. Eu arrumei estágio para ele em outros que eu tive contato. E depois ele volta para Viçosa, encantadíssimo com o futebol, mas outra coisa ligou a vida dele e foi para o vôlei. E ele acabou indo para ser técnico da Luve de vôlei. E hoje ele está... ele foi técnico do América Mineiro na Liga Nacional, ele foi técnico de Juiz de Fora da Liga Nacional, ele é 3 vezes campeão da Liga Nacional como assistente técnico do Sada Cruzeiro, ele é 2 vezes campeão mundial com o Sada Cruzeiro, ele é campeão 5 vezes sul-americano, e é um indivíduo que hoje ele está trabalhando na Polônia. Ele foi para a Polônia trabalhar com voleibol. E ontem mesmo eu vi foto que a família foi visitá-lo lá e está feliz da vida. Então, ele sabe das dificuldades, mas ele teve um bom apoio familiar para que ele pudesse fazer isso. Ele casou, tem filho, a mulher também é uma grande parceira dele, de entender esse bom momento dele buscar. E ele é um cara que se dedicou, se entregou. Então, olha que interessante, ele veio sonhando com o futebol e rapidamente ele falou: opa, eu quero ir, eu vou para o vôlei. E acabou se dando muito bem, tá muito feliz com o que está fazendo. E é isso. Então, a gente tem que, muitas vezes, ver se a gente não está apertando o botão errado, né? Estou dando start errado. Exatamente. E nada mais do que o jogo para ensinar para a gente que a gente pode reiniciar o jogo várias vezes até encontrar uma melhor estratégia de jogo. Então, é sempre importante isso. E fica aí para todos que estejam nos ouvindo também esse recado. Assim, eu recebi uma mensagem esse dia que eu fiquei muito feliz aqui no canal. Eu não conheço a menina, é a menina que eu não conheço, mas aqui fica o abraço a ela. Que ela colocou numa das conversas que a gente fez, que a gente entrou nos assuntos parecidos com esse, né? Ela falou assim: nossa, eu tava... Acho que, se eu não me engano, o termo foi ansiosa, alguma coisa do tipo nervosa, ansiosa. E aí eu vi a conversa de vocês falando que vocês já passaram por isso já me ajudou tanto. E eu falo, putz, é isso. É normal, essa ansiedade é normal, esse momento de decisão é normal. E aí, a todo mundo que esteja nos assistindo, fica aqui o contato também das redes sociais do NS Podcast, para vocês mandarem mensagem, a gente troca ideia, tá? Acho sempre muito legal ter essa abertura para trocar ideia, porque às vezes a gente acaba passando por esses momentos, né? E é por isso que eu acho muito importante a tua presença aqui e também na graduação, porque é uma pessoa que eu vejo ouvindo, e todos os alunos que eu já conversei, que conversaram com você, saíram também mais felizes da conversa. Saíram mais reflexivos, mas mais tranquilos. E eu acho isso importantíssimo, porque nesse momento onde está todo mundo pressionando, exatamente, ter alguém que consiga entender o lado do aluno também, o lado de quem está ali na pressão, eu acho isso muito importante e fico muito feliz de trocar ideia contigo e trocar ideia, obviamente, poder trocar ideia com esses alunos que também passaram pela ideia contigo. E eu vou pegar um ponto aí e vou encaminhar 2 perguntas em uma. Nesse momento de reflexão que você fez, né? Em todo esse revisitar o passado que você fez, me conte, você se entendeu melhor enquanto ser humano revendo tudo isso? E a partir do que você reviu e se entendeu melhor ou não nesse processo, o que você pensa para o futuro seu daqui para frente? Bom, vamos lá. Retomar esse passado para fazer esse memorial, ele começa a te demonstrar o tanto de pessoas que foram importantes na sua vida, que às vezes você esquece. Quando você abre uma caixa e pega um certificado, você lembra de alguma coisa. Então, muitas pessoas se somaram para eu estar consolidado como estou hoje. Então, nada acontece sozinho. Tudo é uma conjunção de pessoas do bem que te levam, te propulsionam.
Então, o que eu penso, o que foi muito interessante rever isso, é a ideia de como pessoas do bem cruzaram meu caminho, que me fizeram melhor. E eu fui muito privilegiado. Eu tive orientador de mestrado e doutorado que foram espetaculares. Os estresses que eu vejo as pessoas passando no mestrado e doutorado, eu nunca passei e nunca deixei nenhum aluno meu de mestrado passar. Você pode perguntar a todos, se não foram tantos, eu acho que foram 8 alunos, 8 não, foram 11 alunos de mestrado que eu tive, porque eu fui orientador na Gama Filho também, apesar a orientação ficar com o nome do outro, mas eu que orientei. Nenhum eu deixei passar estresse, porque isso não faz sentido, tem que ter um crescimento. Então, meus alunos de mestrado, nenhum pode falar que teve estresse comigo, porque não tiveram, eu tenho consciência. Nunca foram cobrados para além daquilo que eu sabia que era a capacidade deles, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista emocional, porque essa é a função de um orientador acadêmico, de uma pessoa que está na universidade, entender o limite do outro. Isso, para mim, é muito claro. Bom, então, é muito interessante quando você faz essa trajetória, refaz, né, a trajetória, e você se vê ali com as pessoas te apoiando, pessoas fantásticas, e que você não tem nem contato mais, que você não sabe por onde anda, mas que o documento te mostrou que ela teve ali presente na sua vida. Eu, como sou uma pessoa muito espiritualizada, eu acredito que são anjos da guarda que vêm materializados em algum momento para estar perto da sua vida. Isso, para mim, é muito importante. Bom, quanto ao futuro, o que você é a sua pergunta? Eu me sinto jovem ainda, estou com 57 anos, eu posso me aposentar daqui a 2 anos e meio, aqui na universidade. Eu estou completando 30 anos de UFV como professor, mas eu já tenho mais quase 8 anos de trabalho em outras questões que foram registradas, então eu acredito que eu tenho todo o mérito para poder aposentar sem nenhuma crise de será que eu poderia fazer mais? Não, já fiz muita coisa. Eu contribuí. Mas eu não sei se eu quero, sabe? Eu não sei se eu quero aposentar. Eu tenho planos de voltar para a universidade e estudar, sabe? Eu fiquei com isso agora. Antes da pandemia, estava muito certo de que eu faria isso, que eu me matricularia em outro curso, agregando peso à minha formação e criando outras possibilidades futuras, sem peso, sem achar que eu tenho que trabalhar com isso. Mas veio essa situação aí de 2 anos, isso me deu um pouco, me tirou um pouco dessa perspectiva. Foi um ano muito difícil, aí esse ano eu falei, não, esse ano eu vou ver o que vai acontecer. Aí eu fui acometido pela Covid logo em fevereiro, depois eu tive essa situação de ter que recompor o manguito rotador aqui, que está realmente me causando mal-estar, e aí o projeto, tive que dar um balão nesse projeto. Agora, eu não sei ainda, se eu te falasse o que eu quero, eu não sei. Por hora, eu acho que eu estou feliz dando aula, estou feliz com a ideia de estar colaborando com a formação, sobretudo na graduação. Mas eu penso que eu tenho gás para querer mais, sabe? Eu tenho gás para querer mais. Eu não sei se seria esporte de rendimento, eu não saberia te dizer se eu tentaria ir por esse lado, uma vez que eu vou estar aí solto, né? sem ter cobrança nem nada. Então, ou fazer um outro curso superior em uma área que possa estar vinculado, que possa me dar prazer e que eu me sinta bem. Mas isso ainda é também uma grande incógnita sobre o que eu quero. Gigi, você falou uma coisa que eu também adoro, que é dar aula na graduação. Eu amo a cara de dúvida de cada um, a cada fala, e depois aquela cara... aquela cara de... entendi onde você quis chegar no começo da sua frase. Eu adoro aquelas caras. Se tem um momento que eu tenho muito carinho, seja na Unicamp ou aqui na UFV, é justamente esse momento de sala de aula, ou de quadra, enfim, de campo, com os alunos de graduação, porque eu acho fantástico estar com aquela molecada, você pegar aquele espírito novo de quem está querendo aprender, de quem está querendo estar ali,
de quem ainda está se divertindo com as coisas, não está levando tudo tão a sério, como às vezes a gente acaba levando. A grande maioria. Né? E eu acho legal pra caramba. Por exemplo, eu trabalho com futebol, né, diretamente, e, poxa, eu passo o dia inteiro levando a sério o futebol. Quando eu vejo alguém que quebra essa lógica na minha cabeça e faz alguma coisa engraçada, faz algo que descontrai, eu falo, pô, acho que ele talvez esteja entendendo mais o jogo que eu nesse exato momento. Ele entendeu muito mais esse contexto aqui do que Mas eu. isso é interessantíssimo, porque quando eu estava estudando diretamente o futebol, eu acho que eu me tornei um torcedor chato. Isso. Porque eu não torcia mais, eu ficava analisando as coisas. Então, aquele momento ali que é de prazer, que sentar e ver tudo que está acontecendo no espetáculo esportivo, eu comecei a ser analista. E eu falei, opa, não, eu tenho que parar, porque eu já até passei a bola do futebol para frente, já não estou com essa bola aqui na universidade mais, mas eu continuava assim, analisando. E eu tentava ver alguns programas esportivos para ver a retórica dos indivíduos, porque os analistas eles são muito contraditórios, eles falam uma coisa hoje, amanhã falam outra. Sobre essa Copa mesmo, muito interessante. A Marrocos chegar onde chegou, então, acompanhando alguns narradores, eles falam, não, um cavalo paraguaio, é um time que deu o que deu, é uma zebra. Aí, de uma hora para outra, você vê uma equipe muito bem postada, uma equipe muito tática, uma equipe com futebol bonito, que eu gostei muito. Tudo bem, ela não podia jogar aberto contra determinadas equipes, ela sabe suas limitações. Mas, para mim, foi um futebol muito bem feito, muito bem organizado. E o sufoco que deu na França ontem, porque, ao meu entender, o Marrocos teve muito mais competência de ataque do que a França. A França teve que se estapear ali na defesa para não tomar gols. E o Marrocos, para mim, foi um futebol muito bonito. No entanto, a França ganha. Então, as análises elas se perdem nessa lógica do jogo, né? De você jogou muito bonito, jogou muito certinho, fez tudo certo, mas tomou um gol de canela do adversário, não adiantou nada. O goleiro comeu um peru dos mais visíveis, não adianta nada. Mas as análises, então, eu gostava muito de ficar vendo essa retórica de como que os indivíduos que estão trabalhando no jornalismo esportivo, eles são equivocadíssimos em algumas análises. Eles falam porque tem que falar, tem que preencher a grade ali. E no outro dia eles chegam com um discurso diferente daqueles que eles estavam no dia anterior. Isso eu fico pensando para um estudante que gosta de futebol, uma pessoa ali, como que isso mexe com a cabeça deles, né? De ficar preocupado com o que o indivíduo X falou, o indivíduo Y analisou, o outro comentou, e a gente sabe que isso é uma grande balela, às vezes, né? Jornalística. Você falar sobre o óbvio é muito fácil. Agora, você fazer análise do que de fato vai acontecer é mais complexo. Você não tem aí uma bola de cristal. E aí a gente vê esses indivíduos nessa misturada toda, agora eu começo a rir. Eu, quando vejo, eu acho engraçado, não entro mais nessa de fazer análise. O futebol hoje voltou para mim ser um grande prazer de ver o futebol. Eu adoro ver as boas ligas europeias. Infelizmente, o nosso futebol não tem o mesmo refinamento que a grande maioria das ligas europeias. Nós temos boas equipes, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos bons técnicos, temos, mas a mão de obra mais qualificada, que é o pé de obra, vai para a Europa. Então, obviamente que lá tem que ter o futebol mais bonito, de toques, e me encanta muito ver o futebol europeu. Sobretudo o inglês, eu gosto muito também do espanhol e do italiano. São as ligas que eu mais gosto de ver. Bom, eu vou fazer um comentário rapidinho, que eu tive uma experiência recente. Eu estou saindo de Viçosa, eu comentei com você antes da gente começar a gravar, né? E eu sempre assisti Copa do Mundo, ou quanto adolescente / criança, em casa, com a família, ou já trabalhando com futebol, porque eu comecei com 17. Então, assim que eu saí de casa, eu já fui estudar futebol. Então, eu só assisti Copa do Mundo com esse olhar chato de analista. De parar e ficar, nossa, poxa, o treinador não fez tal movimento. Essas coisas chatas que ficam ali.
Nessa saída de Viçosa, eu fiz questão de assistir os jogos do Brasil na Rita. A festa, né? Eu já comentei aqui no podcast, então não é novidade para quem esteja nos escutando. Eu tomo remédio para ansiedade e depressão, então assim, eu não posso beber, então eu não posso encher a cara, ficar não posso fazer isso, senão eu empacoto. Não é o melhor cenário para eu poder fazer, mas a festa, a comemoração, a alegria, e principalmente a gente acaba esquecendo, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, o que nos levou a fazer esse tipo de análise um dia, que era a gente olhar para o jogo e ter esse tesão, essa paixão pelo jogo, pelo compartilhar aquele momento com as pessoas que estavam do lado, né? Seja família, um conjunto de amigos, ou os mesmos torcedores que estavam na arquibancada com você da equipe que você torcia na infância. A gente acaba esquecendo um pouco dessa parte e ela é muito importante, porque é a única parte que não te permite desligar do que é importante, que é o jogo. Né? A gente acaba, para fazer análise, e eu já passei muitas vezes por isso, já tive essas crises de reflexão de vez em quando, da gente fazer uma análise e acabar desconectando do jogo. A gente fica muito numérico, muito analista, e esquece que o que te ligou àquele ponto era o jogo, não era o número especificamente. E esse sentimento ele é importante ter. Começamos a cobrar dos atletas competências que a gente não tem, né? É muito engraçado. Mas por que não passou para a esquerda e passou para a direita se lá estava mais livre? A gente começa a ficar num tipo de análise que não faz nem muito sentido, mas é a forma com que a gente vê o futebol também. Faz sentido para a gente você que quer trabalhar com futebol, faz sentido para entender como que é a dinâmica do jogo e o que poderia e que deve orientar aos atletas para ele ver como que ele levanta a cabeça e vê o jogo, para não ficar também um robozinho dentro daquela coisa que você estabeleceu para ele fazer ali dentro de campo, que é também uma perversidade. Às vezes se mata o talento por querer colocar padrões rotineiros de ação. Então, isso para mim é algo muito engraçado de ver hoje, sabe? Hoje eu voltei a ser torcedor. E eu gosto, eu vibro com as ações, né? Eu amo Copa do Mundo. Para mim é um evento que eu não quero sair da televisão. E eu fui privilegiado por estar de licença por tratamento de saúde e pude ver praticamente todos os jogos. Só alguns que era na hora da fisioterapia que eu tinha que perder a metade, um tempo. Mas vi a Copa inteira. E é muito, muito bom ver esses eventos e aprender com eles, não só no plano técnico-tático, não aprender com tudo, né? Com as relações que se estabelecem ali, como que os indivíduos se comportam em relação ao companheiro, em relação ao adversário, isso tudo é muito, muito rico. São eventos ricos. Eu fui a alguns campeonatos mundiais de handebol presenciar também, eu curto bastante o ambiente do jogo, aquele frisson ali, os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas do Rio, você vê aquilo ali pertinho, vendo tudo. Aí eu desfrutei das Olimpíadas o máximo que eu podia, fui ver tudo que eu podia, foi muito bom. Mas o futebol é um grande encanto, né? A gente fala, tem muitos esportes, mas esse é aquele que mexe com o nosso emocional com mais facilidade. Eu sou suspeito para falar, né? Então, assim, eu não. Eu sou um cara que, assim, ao longo da vida, eu fui fiel ao futebol, assim, xiita, de ficar pensando 100% nesse negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, eu acompanho tudo. Eu sou daquele tipo que assiste domingo de manhã, tá assistindo Inter de Limeira e Asa de Arapiraca pela A3 do campeonato. Não, já não faço isso mais. Falei, porra, assim, eu tenho sérias discussões com meus pais de vez em quando, que eles chegam no domingo, né? Você tá no seu quarto assistindo essas coisas? Eu falei, não, estão jogando aqui, gente, tem futebol. Eles sabem para onde? Documentário de futebol. E volta pro futebol. Eu falei, caramba, bicho, não é só futebol. Então, assim, eu ainda tô com esse entusiasmo de acompanhar qualquer coisa que a bola comece a rolar no gramado, eu já tô ainda com entusiasmo. E, GG, pegando um gancho aí, até para a gente ir caminhando também, hoje, você falou que
talvez tua grande paixão seja a aula da graduação, né? Seja esse momento de estar ali com aquele pessoal. Me conte, tendo vivido tudo que você viveu e observando as coisas que tem de desafio no futuro, quais são os pontos de maior crítica que você pode fazer às aulas de graduação para essa molecada nova? E, principalmente, qual que é a reflexão que você faz dos novos desafios com uma molecada que agora tem smartphone na mão, conversa com todo mundo, já não tem mais o mesmo grau de atenção, porque agora já diminui o tempo de atenção dessa nova geração, e é normal por conta de todos os estímulos que eles têm. Como que você vê os desafios, os pontos fracos que precisam se melhorar? Como que você vê isso para o futuro de uma graduação? Bom, um professor que quer continuar sendo um bom educador, ele tem que estar antenado em todas essas transformações. Para mim foi difícil a ideia de eu estar dando aula teórica e o indivíduo lá com o smartphone dele. Muito difícil eu estar numa quadra dando aula e o indivíduo querer pegar o celular porque não consegue se desligar daquilo. Então, eu coloco no meu plano de aula que é proibido usar o celular na aula prática. Pelo menos 50 minutos, impossível que você não pode ficar sem 50 minutos sem esse aparelho. E na aula teórica fiz várias tentativas de persuasão para ver se o indivíduo largava, mas eu aprendi que hoje eu tenho que conviver com essa tecnologia, mesmo sabendo que o indivíduo não está antenado em você. Você está ali falando para uma turma de 90 e se tiver 15 prestando atenção em você, você já se julga satisfeito, porque é uma realidade muito esquisita. Porque nós temos um curso de formação que ele tem que dar conta de muita coisa. Então, vamos lá, nós temos um indivíduo que veio para aqui, que sonhando com a musculação, e ele tem que fazer aula de futebol, de handebol, de basquete, de natação, de vôlei, ele tem que fazer aula de lazer, ele tem que fazer aula de ginástica olímpica, e, na verdade, ele quer musculação. Então, o indivíduo não entende que isso é uma necessidade de formação. Até ele entender, ele já está quase faltando um ano para ele estar formando. Isso é muito sério. Então, eu tento, desde o início do semestre, a primeira aula, trabalhar com essa lógica de que a formação ela tem que ser totalitária nesse sentido, porque a gente não vai fazer o que a gente queria fazer. E aí eu dou meu exemplo, esses meus exemplos. Muitas vezes a gente sonhou, eu sonhei, e não é assim que funciona. Então, aproveitem o máximo que você pode. Tudo. Agora, é um desafio. Com tanta tecnologia, você dá aula em um PowerPoint, que o menino abre o aplicativo e tudo que você falar, ele já consegue trazer ali, muitas vezes equivocadamente, com informação errada, com informação fora de contexto, mas é uma realidade que talvez a gente tenha que ainda mexer com ela, sabe? Eu vejo os alunos perdidos em tanta informação e sem saber o que faz com essas informações que eles têm a qualquer instante agora. Então, é um excesso de informação e que o indivíduo acaba se perdendo. Aí a gente entra em uma outra questão que eu gosto muito de falar, que é sobre metodologia de ensino. Bom, a gente não tem uma forma só de ensinar, se ensina de várias formas, né? Eu esqueci o nome, vou tentar lembrar o nome do autor, que é um que eu gosto muito, Homogroup. Ele fala o seguinte: existem várias formas de se ensinar, e só uma de não aprender, é quando você não quer. Se você não quer aprender, você não vai aprender. Então, nós somos capazes de ensinar todas as competências que a gente estudou para ensinar. Mas a aprendizagem depende do interesse do indivíduo. Não adianta eu tentar te ensinar algo que você não quer saber, porque o primeiro princípio você tem que estar interessado em aprender aquilo ali. Então, quando eu vejo os debates sobre a método de ensino, que um método é assim, que outro método é assim, isso, para mim, eu acho que a gente, como profissional, tem que aprender a adequar esses métodos. A gente não pode ficar preso a rótulo. Escola da bola. Essas coisas me agridem um pouco, porque eu entendo que a gente tem que buscar nessas todas ações que possam nos ensinar.
operacionalizar bem esse processo de ensino, esse processo de formação. Porque hoje, quando eu vejo um indivíduo muito engessado em um método, isso para mim não é interessante, porque os indivíduos aprendem métodos diferentes. Para mim, um método pode dar certo, para você pode não dar certo. A forma de aprender ela é muito vasta. Alguns aprendem vendo, outros só aprendem fazendo. Alguns aprendem no diálogo, outros só aprendem se for realmente esforçado ali no processo de querer aprender. Isso é na vida, e o esporte retrata isso. Então, às vezes, você ensina para uma turma a mesma coisa, você tem 5 aprendendo e outros 5 estão fora do contexto, porque não conseguiu captar a sua forma de ensino. Aí você tem que apresentar um novo método para isso. Então, eu vejo que é um grande desafio ensinar para essa nova geração, que é muito tecnológica, e no meu caso, que é diferente do seu, que venho de uma época que não tinha tecnologia nenhuma, quando eu entrei no departamento em 1993, nós ganhamos 2 computadores, que eram aqueles caixotões, que a gente tinha que agendar a hora para a gente ir lá usar. Aí tinha um sistema de comunicação internacional que a gente começou a utilizar, e eram uns aparelhos que você perdia com muita frequência, tudo aquilo que você digitalizou, era uma loucura. Então, eu venho de um processo que isso acelerou muito, e eu já estava no processo de consolidação de algumas técnicas, e isso, para mim, é mais difícil do que é para a sua geração, certamente. Então, tem hora que eu estou lá dando aula, dá um pane, eu não sei. Aí um grita lá, aperta FX. Aí eu aperto, a coisa funciona. Eu fico assim, meu Deus, como é que isso eu não me adaptei a todas essas possibilidades aqui? Isso é fantástico, porque ensinar jovens é você aprender com jovens. Eu aprendo muito, né? Sobre tudo. Isso é muito bacana. Isso é muito bom ressaltar, porque, assim, mesmo eu que venho dessa geração, de vez em quando eu tomo uns bailes, assim, gigantesco da nova geração, porque, de fato, por exemplo, a minha geração cresceu ainda tendo aula de informática, né? Eu vim de escola particular, eu teve um ensino mais privilegiado, você tinha aula de informática, então você aprendia a digitar, você aprendia a fazer um desenho no Paint ainda na época, você aprendia as coisas dessas, né? Quando eu estava na adolescência e enquanto criança. Hoje em dia, por exemplo, o que eu faço aqui no computador, de editar vídeos, essas coisas que eu tomo um puta baile já para fazer tudo que eu faço aqui, tem uma molecada que faz no celular 100% do negócio e sai com uma qualidade 20 vezes melhor que a minha. É impressionante. Eu fico, gente, mas como é que você aprendeu? E aí eu vou olhar e falar assim, pô, esse cara deve ser um cara fodido, assim, 15 cursos, deve ter feito... Não, é um moleque de 15 anos de idade. Tutorial... Esse moleque bateu o olho só fazer uns vídeos. Eu falo, caramba, gente, assim, que foda que o cara tá fazendo, que bom que tá fazendo, a geração tá fazendo, tá evoluindo, tá indo pra frente. Mas, pô, eu tô tomando uns bailes de vez em quando que eu fico, caramba, gente, porra. E eu acho que vai ser cada vez mais assim, né? É o natural, né? Eu acredito que sim. Eu não sei se vai chegar um momento que vai estancar a tecnologia. Claro que não, né? Eu acho que toda geração vai ser empurrada para cada vez mais tecnologia, em todos os campos do conhecimento humano. Então, a gente está ainda no processo de formação, trabalhando, a gente tem que estar antenado nisso. Eu me cobro muito, tentar entender essas tecnologias. Eu apanhei muito para dar aula em vídeo, muito, muito. Gravar as aulas, para mim, era um caos, primeiro pelo perfeccionismo, que eu olhava e depois eu via, falei uma palavra errada, faltou um S, aí eu recomeçava. Hoje aí eu já estou mais... Não dá para ser tão perfeccionista dessa forma. Mas no início eu gravava a aula e eu queria ver a aula, e tinha uma coisa errada, não, vou regravar. E aí a segunda saía pior do que a primeira, aí você ficava em dúvida, aí fazia uma terceira. E hoje a tecnologia facilita muito, você vai lá e corta um pedaço que você falou, o erro, mas eu não sabia fazer isso. Né? E dá uma emendada lá, dá tudo certo, né?
Mas isso é um bom desafio ainda de aprendizagem, as tecnologias, para a minha geração. Não, inclusive quem esteja mais novo vendo a gente, relaxa, tá? Vai chegar o seu momento também de acontecer exatamente a mesma coisa, viu? É só uma questão de time só. Tá? É natural dessas gerações a gente olhar e começar a sentir um pouco mais de dificuldade, depois vem uma geração mais nova que aprende as tecnologias daquele momento, né? Porque também todas essas estão... Talvez esse seja um ponto voltando àquela questão da graduação, né? É de se você entender o porquê daquilo que você está aprendendo, né? Então, assim, quando você entende o porquê que você está aprendendo, você absorve aquela parte do porquê, você começa a se predispor a aprender aquilo, né? Então, um moleque de 15 anos, ele muito provavelmente se predispôs primeiro do que eu a aprender aquilo, porque no contexto de problemas que ele tinha para solucionar, aquela edição fazia sentido, aquele aprendizado fazia sentido, aquele tutorial fazia sentido, e valeu mais do que as minhas aulas de informática em grande parte das vezes, porque eu não olhava aquilo também com grande sentido. Então, acho que vai um pouco nessa linha também do que a gente pode conectar. Eu tenho diploma de datilografia, para você ter ideia. Aprender a datilografar. Na época era o que tinha. Cara, quando eu comecei a aprender a digitar, tinha uma. Acho que a datilografia tinha algo parecido. Tinha a ordem que você tinha que aprender a digitar, né, para você ir automatizando o movimento. Usar os dedos no momento certo. Então, assim, quando eu vejo hoje a molecada jogando, por exemplo, às vezes eu acompanho esses campeonatos online, por exemplo, que o pessoal faz, eu falo, meu pai do céu, os caras têm um mouse, que tem acho que uns 12 botões no mouse, que sei lá como é que o cara faz. Eu malemar dou umas perdidas com o meu que tem 2. Eu tenho 2 roletinhas no meio, já dou uma perdida já de vez em quando, o cara tem 12 mais roletas, eu falei, caramba, bicho, onde vocês estão tirando tempo? E acho isso fantástico de acompanhar também, porque é aquilo que você falou, como a gente vai aprendendo com eles, talvez a grande sacada e a grande graça desse processo todo de vida, para além de poder ensinar, para além de poder, nessa interação aprender também, né? Nessa interação você está ali junto e poder aprender. E, para não te tomar muito tempo, vou caminhar para a última pergunta e, obviamente, fica... Você sabe que agora você se lascou, né? Porque você abriu brecha, né? Agora, porra, bicho. Você acha mesmo que eu vou te deixar longe do canal durante muito tempo? Não, porque agora, pense do meu lado. Eu estou saindo de Viçosa. O mais natural que vai acontecer é eu sentir saudade do pessoal daqui. Então, Doiara, Mariana, todo mundo que foi me dando corda para eu ficar bem aqui em Viçosa, vocês estão ferrados. Você já gravou com todas elas? Mariana ainda não. E, aliás, fica aqui que Mariana Alcides e João Machado, que são meus... Mariana, minha orientadora, e os outros 2 co-orientadores, foi um conselho de Laércio. Laércio falou, Iago, não grava com ninguém da banca até finalizar. Falei, sim. Falei, Laércio, você tem mais experi que eu, não sou eu que vou... Não sou eu que vou te contrariar. Eu falei, não sou eu que vou contrariar nesse momento. Mas fica tranquilos aí todos aí, tá? Só para avisar quem esteja nos ouvindo, inclusive eles, que assim que defender, vocês estão ferrados que vai ter mais 2 horas de conversa com cada um, tá? Só para deixar registrado aqui. Mas com a Doiara já teve, a Doiara ainda vai voltar no canal e vou te convidar várias vezes para você voltar no canal. Você está ferrado que agora a gente está trocando ideia. Então, assim, ninguém mandou responder a primeira. Foi ser educado, aí o cara aproveita. É complicado esse negócio. Mas, caminhando para a última pergunta, me conte agora, a gente falou muito da vida profissional, né, ao longo da nossa conversa, mas a partir de tudo aquilo que você já conquistou em todos os âmbitos da sua vida, daqui para frente, o que você quer da vida, de maneira geral? Bom, Iago, isso para mim é muito fácil responder também. Eu sou uma pessoa que vivo intensamente os meus amigos. Eu sou uma pessoa que sou 100% dedicada aos amigos. Então, eu viajo muito, eu tenho uma vasta rede de amizade que me recebe, que eu estou sempre na casa dos amigos. Então, o que eu quero para frente
quero continuar, acho que tenho condição de produzir ainda, né, no ponto de vista de universidade, de trabalho. Mas hoje, meu grande barato é estar com as pessoas que eu amo. E eu tenho muitos grandes amores. Eu tenho amigos que me preenchem, que eu adoro estar com eles. Eu estou agora, daqui a dia 2, eu com mais outros 3 amigos, nós vamos pegar o meu carro e vamos para a Bahia. Nós vamos ficar 28 dias andando por aí. Maravilhoso. Eu vou ter que levar a estrutura para fazer a minha fisioterapia, porque eu estou em fase de recuperação. Mas é isso, eu adoro estar com amigos. Eu gosto muito de vinho, eu gosto muito de viagens, e eu gosto muito de comer bem. Então, isso acaba... são situações que casam muito bem. E aí eu sou uma pessoa que vou saber desfrutar disso com muita facilidade, porque eu já faço isso cotidianamente. Eu sempre recebo amigos em casa, eu sempre estou com amigos na casa deles, então isso para mim é muito, muito bacana. GG, meu eterno agradecimento pelo nosso papo, é sempre muito bom te encontrar. Hoje foi um dia que eu gravei, esse é o quarto podcast que eu gravei, então já faz 4 horas que eu estou na frente dessa luz aqui, e que bom que o último do dia foi você, porque você não sabe a cara que eu estava aqui derrubado antes da nossa conversa, e mais uma vez eu termino uma conversa com você sorrindo, com dor no maxilar, de tanto dar risada, de tanto ouvir você e ficar feliz com essa tua vibe positiva que você tem. Eu espero muito que as pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento apreciem isso, porque eu acho muito corajoso da tua parte, e sempre admirei isso, no momento onde a gente fica muito voltado à produção, e a discussão é só artigo, é só produção. Quando eu vejo alguém que tem esse olhar mais humano, não só para o outro, que é o cobrado muitas vezes, né, do professor para o aluno, mas um olhar mais humano para si mesmo, eu acho um exemplo fantástico. Então, assim, meu agradecimento pela conversa, meu agradecimento pelos papos, entre idas e vindas na UFV, de vez em quando, que a gente acaba trocando ideia, pelos ois que você acabou me dando ao longo desse caminho, com um sorriso na cara. Fico muito feliz e saiba que eu quero você novamente de volta aqui o quanto antes dessa tela, porque é muito bom poder trocar ideia contigo. E se tiver uma última palavra ou um último comentário, por favor, deixe e depois eu faço o encerramento aqui. Bom, o que eu vou finalizar é para, se tiver algum aluno de pós-graduação aí, existe vida melhor sem precisar de se submeter às exigências da CAPES, tá? A gente pode viver, a gente tem responsabilidade sobre a pesquisa, a gente tem responsabilidade sobre a produção, mas a gente tem que entender que existe uma vida para além da CAPES, porque hoje eu estou vendo que as pessoas na academia só querem respirar indicadores de pesquisa. Isso não é saudável. Eu não sei se isso vai nos levar a uma satisfação plena, sabe? Então, para mim, eu quero deixar esse recado aqui. Viva mais intensamente os amigos, as coisas que te fazem bem, do que propriamente achar que a ciência essa questão de ficar ali preocupado com uma produção numa revista A, B, C, seja o que for, que isso aí vai te fazer mais feliz. Isso não é verdade. Isso é uma ação muito passageira e de muito desgaste. Eu não estou dizendo que não é importante, tá? Que fique bem claro isso. Só que viva, juntamente, paralelo a isso, coisas mais satisfatórias, ou mais interessantes. GG, obrigado demais pelo papo. Um grande abraço para você. Grande abraço, cara. A todos que estão nos ouvindo, também meu grande abraço a vocês. O meu também. Queria agradecer a cada um pelo carinho com o projeto, a cada um pela atenção, claro. A gente já está aqui conversando há algum tempo e isso é importante contar com o apoio de vocês. E, óbvio, vou pedir aquilo lá do começo de maneira um pouquinho mais rápida, mas não deixou curtida no começo, deixa agora no final. Sempre muito importante contar com o teu apoio. Isso ajuda o YouTube a entender que você gostou
e ele vai te recomendar mais vezes, ou vai recomendar para pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então, é sempre muito importante que você deixe aqui a tua curtida. Compartilha com o máximo possível de gente e, é claro, além de tudo isso, comente aqui embaixo o que você achou. Se você já passou por alguns momentos desse, compartilhe a tua vivência ou até mesmo compartilhe pessoas que vocês gostariam de ver aqui. Coloque o nome delas, o teu próprio nome também. Você quer participar como convidado? Sem o menor problema. O importante é a gente poder trocar uma ideia e aprender cada um com a própria experiência, com a vivência do outro e com tudo que a gente possa compartilhar. Tá? Não precisa ter formação acadêmica, a ideia é trocar uma ideia livre com pessoas de bom coração, com pessoas legais, como é o caso de GG, que está do outro lado aí da tela, que eu tanto admiro, e já vou ressaltar de novo o convite para voltar. E a todos, meu muito obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho, e meu muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos e até uma próxima, gente. Um abraço a você Valeu. também, Iago, e a todos.